A história da obra divina no estado do Rio Grande do Norte teve início na década de 1970. Nesse período, o endereço de Clinéia Macedo Dantas, na Avenida Deodoro 760, era divulgado no periódico da Igreja Rio de Janeiro como referência para o recebimento de Diorei na capital potiguar. Em 1972, Octacília Pereira das Neves estabelece residência em Eduardo Gomes, município atualmente denominado Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Carinhosamente conhecida como Dona Octacília, ela se mudou a fim de ajudar familiares, filha e genro, na adaptação à nova cidade. No ano de 1970, tia Vera, filha de minha avó, foi morar em Parnamirim, Rio Grande do Norte, em decorrência da transferência de trabalho de seu marido, que era sargento da aeronáutica. Um ano depois, minha tia engravidou e, como estava distante da família, minha avó decidiu passar um tempo em Parnamirim para ajudá-la. Octacília conheceu a igreja em 1966, quando enfrentava um câncer na bexiga. Após ser submetida a alguns procedimentos médicos, ela procurou um japonês conhecido como Professor Ricardo, o saudoso reverendíssimo Tetsu Watanabe, que diziam curar pessoas por meio da imposição das mãos. Em meio a uma situação de doença e fortes conflitos conjugais, minha avó procurou por várias religiões, até que um dia, uma pessoa conhecida falou que havia um japonês que rezava e curava as pessoas. Esse japonês atendia no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Minha avó contava, aliás, cresci com ela me contando essa história, que ali ela começou a receber Diorei e assim foi curada do câncer. Isto mais ou menos no ano de 1966, no mesmo ano em que se tornou membro da igreja. Esta era a base de sua fé. Por essa razão, ao chegar a Natal e presenciar o sofrimento de várias pessoas, Octacília teve o forte desejo de salvá-las. Com a orientação do reverendíssimo Tetsu Watanabe, ela tomou a decisão de permanecer no Rio Grande do Norte para difundir o Diorei e os ensinamentos de Meishu Sama. Pioneiros recordam com emoção como conheceram a igreja. Ela veio do Rio, mudou para uma casa vizinha minha, lá em Parnamirim. E através dessa mudança, ela me convidou para receber oração. E foi lá na casa dela que eu fui, na casa da filha dela, Vera Lúcia. Chegou lá, ela botou 2 cadeiras no corredor. Daí eu recebi, chorei, gostei. Ela disse, olha, você pode falar para os seus amigos que se quiser receber essa oração, pode vir aqui. Uma amiga de infância me encaminhou a minha esposa. E ela, por sua vez, me encaminhou. Assim, conheci Meishu Sama em abril de 1973, através do Diorei recebido por Dona Octacília. E sempre no final do ano, visitar minha mãe no Rio de Janeiro. E em 1974, Dona Octacília nos pediu que levássemos uma carta para ser entregue ao ministro responsável pela igreja em Itabaiana. Entregamos a carta, da qual não sabíamos o conteúdo, até que ele nos perguntou se queríamos ajudar a Dona Octacília. Respondemos que sim, e fizemos mais 5 aulas de princípios messiânicos, com o objetivo de ganhar a permissão para receber o Oricário. E assim nos tornamos os primeiros membros do Rio Grande do Norte. A difusão ocorria na Vila Militar de Parnamirim, na casa da filha de Dona Octacília e na residência de outro casal de pioneiros, Emiliano e Hortência Preá. Hortência, curada pelo Diorei de um problema na coluna cervical, cedera sua casa em gratidão para a prática do Diorei, ainda no ano de 1973.
Em 7 de janeiro de 1975, ingressam na fé os primeiros messiânicos de Natal, Jorge Ferreira de Abreu e Maria de Fátima Silva de Abreu, outorgados na igreja no Rio de Janeiro. Por meio da correspondência enviada por Dona Octacília, Reverendíssimo Tetsuo Watanabe tomou conhecimento do expressivo número de pessoas que desejavam ser messiânicas em Parnamirim. Então, ele comunicou que em breve iria ao Rio Grande do Norte. Assim, Dona Octacília foi à cidade de Recife, Pernambuco, solicitar ao então ministro Mitsuaki Manabe, responsável pela difusão nas regiões Norte e Nordeste, apoio para abrirem uma unidade religiosa em Parnamirim. Francisco de Assis Alves, ainda como frequentador, acompanhou Dona Octacília e assim recorda a proteção que tiveram de Deus e Meixo Sama nessa viagem. Certo dia, recebi a missão de ir com ela, minha esposa e minha filha recém-nascida, à unidade religiosa de Recife. Argumentei que não me sentia confiante para pegar a rodovia e dirigir em uma capital tão grande como Recife. De nada adiantou, pois ela respondeu que a dedicação era minha e que eu não tinha com o que me preocupar, porque Meixo Sama estaria no comando de tudo. Chegamos a Recife, cidade em que eu não conhecia. Comecei a seguir as indicações das placas de sinalização, mas mesmo assim achei que estávamos perdidos. Ao perguntar a um guarda de trânsito como proceder, ele nos respondeu que já estava exatamente na rua da igreja. Além disso, ao retornarmos a Natal, fazendo a manutenção do carro, descobri que a barra de direção estava quebrada, o que poderia ter ocasionado um sério acidente nessa viagem. Fizemos uma ótima viagem de ida e volta, o que foi para mim motivo de grande admiração. A casa de Jorei, em Parnamirim, estava localizada na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, 89. As atividades da igreja haviam iniciado em 4 de março de 1975. A estrutura era bem simples, com poucas mobílias. Todavia, aos poucos, com a colaboração de todos os frequentadores, o local foi ficando mais confortável para receber as pessoas que buscavam a luz do Jorei. 2 meses depois, em 21 de maio de 1975, o ministro Manabe vai à cidade para a primeira outorga de Ohikari a cerca de 17 novos membros. Em 19 de setembro de 1976, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama na condição de casa de reunião, pelo reverendo Tetsuo Watanabe e pelo ministro Manabe. A visita ao Rio Grande do Norte e a celebração do culto fizeram parte da programação da primeira viagem missionária do reverendo como presidente da igreja. Já nesse período, devido à grande demanda de novos frequentadores, foi aberta uma unidade religiosa na capital potiguar, a Rua Felipe Camarão, bairro Cidade Alta. Assumiram não apenas as despesas para a instalação da unidade, como também a dedicação para a expansão da obra divina na capital, 3 missionários: João Vanderlei, Sueli Câmara de Almeida e Antonieta Gonçalves de Lima, carinhosamente conhecida como Dona Pompom. Em 1977, o altar entronizado em Parnamirim foi transferido para este local e pouco depois a unidade se muda para a Rua Marechal Deodoro, 411, também no bairro Cidade Alta. Entre o final da década de 1970 e os anos de 1980, diversos ministros dedicaram na expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama, sedimentando as bases para a difusão em Natal e em todo o estado do Rio Grande do Norte.
em julho de 1987. A unidade religiosa passou a ser Casa de Difusão, em cerimônia oficiada pelo reverendo Hajime Tanaka. O responsável pela unidade, ministro José Ribamar de Almeida, agradeceu o esforço da família messiânica e afirmou: "Nessa nova etapa, iremos nos empenhar não apenas para dobrar o número de membros, mas para ampliar o número de pessoas que tenham contato com a luz e os ensinamentos de nosso mestre na sociedade local." Os anos seguintes foram de grande expansão, com a abertura de várias unidades religiosas, como as casas de Jorei Parnamirim, Zona Norte e Mossoró, e o núcleo de Jorei Pau dos Ferros. Houve também a elevação da Casa de Jorei Caicó à Casa de Reunião. Nessa época, foram outorgados membros em mais de 10 cidades do interior do estado. Em 1996, a sede da igreja em Natal, já em sua localização atual na Avenida Rodrigues Alves, 554, no bairro Tirol, foi completamente reformada e ganhou sua arquitetura atual. A inauguração ocorreu em 16 de novembro de 1996. Desde o início da difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama no Rio Grande do Norte, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da igreja. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica da Igreja Natal se empenha na obra divina.